Eu vou falar com os irmãos aqui sobre um tema, e é um tema muito importante para nós hoje. Porque é um tema é um lugar, vou falar o tema, é um lugar de decisão para nós, para mim e para você. Um lugar onde duas pessoas tiveram que decidir o seu futuro, a sua vida. Um lugar onde não tem saída, um lugar onde não tem onde correr, um lugar onde talvez não haja nem futuro. Abra sua Bíblia aí, no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 23. Vamos ler do 33 ao 43. São Lucas 23, do 33 ao 43. Nós vamos falar sobre a cruz. Nós vamos falar sobre a cruz e vamos falar sobre o que acontece na cruz. Glória a Deus. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 23, versículo de número 33 em diante. É momento de escolha, irmãos. Rodrigo, que me antecedeu aqui, falou sobre isso. Tem uma hora na nossa vida que nós precisamos escolher a quem nós vamos seguir. E se verdadeiramente queremos viver o reino e entrar no reino de Deus, hoje e no futuro, precisamos escolher hoje e decidir hoje. Lucas 23, 33 ao 43 diz assim: Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, o pregaram na cruz. Os criminosos também foram crucificados, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E os soldados tiraram sortes para dividir entre si as roupas de Jesus. A multidão observava. E os líderes zombavam. Salvou os outros, salve a si mesmo se é o Cristo, o escolhido de Deus, diziam. Os soldados também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre para beber. Diziam: se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. Uma tabuleta presa acima dele dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos dependurado ao lado dele zombava. Então você é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Mas o outro criminoso o repreendeu. Você não teme a Deus, nem mesmo ao ser condenado à morte? Nós merecemos morrer por nossos crimes, mas esse homem não cometeu mal algum. Então ele disse: Jesus, lembre-se de mim quando vier no seu reino. E Jesus lhe respondeu: eu lhe asseguro que hoje você estará comigo no paraíso. Amém, queridos? Nós podem sentar? Graças a Deus. Essa história é a história da crucificação de Jesus. O principal personagem dessa história que nós lemos é Jesus. Aliás, esse é o fato principal, ou o maior acontecimento, a maior mensagem, o centro de toda a Bíblia Sagrada. Qual é, irmãos? A cruz de Cristo. A cruz. Billy Graham dizia que a sua principal mensagem era a cruz. É na cruz que a graça e a misericórdia de Deus se encontram. E nos encontra. É na cruz que os homens se reconciliam com o Senhor, com Deus. É na cruz que a maravilhosa obra de Jesus é consumada. É na cruz que o reino de Deus é confirmado. Mas nessa história, queridos, nós temos também, além de Jesus, duas pessoas, dois personagens que não tem muita atenção. Aliás,
Somente o Evangelho de Lucas demonstra esse diálogo que Jesus teve com os dois criminosos na cruz. Os outros evangelhos não mencionam. Na Bíblia Sagrada eles não têm nem nome. Quem são esses dois criminosos? Não tem nome. O nome deles só foi mencionado no 4º século depois de Cristo, num evangelho considerado apócrifo, o Evangelho de Nicodemos. Na narrativa do Evangelho de Nicodemos, esses dois ladrões têm nome. O bom ladrão, se é que a gente pode dizer bom ladrão, não sei se existe o bom ladrão, mas o bom ladrão é chamado de Dimas, que, segundo a tradição, foi o primeiro santo a ser canonizado pela Igreja Católica, São Dimas. Então, quando você ouvir falar na Igreja Católica São Dimas, você lembra do ladrão da cruz, o, entre aspas, bom ladrão, aquele que se arrependeu. E o ladrão da esquerda, o mau ladrão? O mau ladrão, ele se chamava Gestas. Óbvio, isso é um relato da época, se é verdade ou não, não sabemos. Mas daqui em diante vou chamá-los assim, tá bom? Dimas, bom ladrão. Gestas, mau ladrão. Dimas, o que estava crucificado à direita. Gestas, o que estava crucificado à esquerda. Direita, esquerda. Sem teor político, viu, irmãos? Por favor. Não leve para esse lado. Mas existe uma história interessante sobre eles e coisas que a gente aprende, irmãos, com a Bíblia Sagrada que são maravilhosas para nós. Eu gostaria de falar com vocês sobre o que acontece nesse momento na cruz. Poderia falar aqui para os irmãos acerca de Jesus? Sim, porque o que Jesus faz por nós na cruz é maravilhoso. É a obra perfeita. Ele mesmo declara na cruz: está consumado. O que está consumado? A nossa reconciliação com os céus, porque até então estávamos separados de Deus, pelo pecado que tínhamos. Mas pela morte de Jesus na cruz, ele diz: está consumado. Agora eu tenho novamente acesso a Deus pela cruz. É na cruz que eu encontro com Deus, é na cruz que eu encontro com Jesus, é na cruz que eu posso achar a salvação para a minha alma. Tudo gira em torno da cruz e nada na Bíblia Sagrada foge à cruz de Cristo. É a mensagem principal. Na cruz eu recebo a misericórdia e a graça de Deus e o perdão e o amor que o Rodrigo disse aqui. Quantas coisas a gente encontra na cruz. Mas eu queria focar um pouco na atitude desses dois moços, o Dimas e o Gestas. E eu queria que você fosse muito sincero com você hoje e que você pensasse assim: eu estou mais para o Dimas, eu estou mais para a direita, ou eu estou mais para o Gestas, eu estou mais para a esquerda. Porque essas atitudes dos dois ali naquele momento de cruz, elas nos revelam muitas coisas acerca do nosso comportamento e das nossas atitudes. Porque, como o Rodrigo disse aqui, nesse ambiente religioso, todos nós somos iguais. Eu olho para a cara dos irmãos, para o rosto dos irmãos, e eu vejo crentes, santos, e glória a Deus por isso. Mas o que tem dentro dos irmãos eu não vejo, a não ser que Deus me revele. E Deus não vai fazer isso, a não ser que haja uma necessidade específica para um fim específico. Caso contrário, só quem conhece o seu coração é Deus e aquele que dorme ao seu lado, ou que mora com você. E talvez nem tudo, porque há quem durma com o inimigo e não sabe. Brincadeira. Tem um filme, né, que chama Dormindo com o Inimigo. Só quem conhece o nosso coração é o Senhor, e aquilo que passa dentro de nós é Deus. E nós escondemos coisas dentro do nosso coração que quase nunca são reveladas. Em que momento essas coisas vêm à tona e são reveladas? Na cruz. É na cruz que as verdades
aparecem. 2 ladrões, 2 criminosos. Interessante, irmãos, que Jesus, no seu momento mais difícil, no momento de dor e de angústia, o pior momento que Jesus poderia passar foi a cruz. Ele ficou 6 horas pendurado ali, agonizando de dor, mas naquele momento, aqueles que estavam ao seu lado, eram justamente 2 criminosos, porque os seus discípulos correram, fugiram. De longe, João, junto com a sua mãe, contemplavam o horror da cruz. Único apóstolo. Sobrou para ele 2 criminosos, 2 ladrões. E o próprio Jesus foi crucificado como um criminoso. Diz Isaías, capítulo de número 53. 2 pessoas, um à esquerda e outro à direita, na mesma situação, na mesma circunstância, porém, que tinham pensamentos diferentes. Os 2, compreensões diferentes da vida, estavam vivendo fases diferentes da vida também. E vou mostrar para os irmãos. E até mesmo se comportavam de forma totalmente diferente diante de Deus e daquela circunstância que estavam vivendo. E cujas escolhas iriam, naquele momento, definir o seu futuro. Que coisa, irmãos! E é na cruz que a gente percebe nesse texto que algumas coisas acontecem. Primeiro, que a lógica da graça é revelada para todos nós, de uma forma tão clara e tão transparente. Eu me lembro quando minha mãe era viva, e eu era novo convertido, e eu confesso para os irmãos que a graça, quando eu conheci e eu fiquei sabendo o que era a graça, era um pouco difícil até para mim de aceitar. E a minha mãe, ela, durante um tempo da vida dela, ela era espírita. Ela frequentava, às vezes, alguns centros espíritas. Ela lia sobre o espiritismo, conhecia a doutrina espírita e se dizia espírita. E você sabe que os espíritas, eles têm uma questão que é o karma. Que quando você vem para esta vida, você traz consigo o karma de vidas passadas. E que na verdade quando você vem para cá, você vem para pagar um karma que você deixou em uma vida passada. Ou seja, se você leva a sua vida pintando e bordando, fazendo mal às pessoas, e você morre, você vai vir numa situação pior da que você estava, para que o seu espírito ele cresça, amadureça, e ele vá pagando as contas de vidas passadas. Então não tem esse negócio no espiritismo de que você vai deixar de pagar aquilo que você fez. Não. As consequências dos seus atos. Não, você volta para essa vida, ou sabe lá para onde, né? Que você vai pagar essa conta. E quando eu falei para minha mãe da graça de Deus, do que é a graça, ela disse não, isso não pode ser assim. Porque eu contei para ela exatamente essa história. Mãe, o ladrão morreu. Só que antes de morrer na cruz, ele se arrependeu. E quando ele se arrependeu, ele disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E a resposta de Jesus para aquele moço é a seguinte: ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Ela falou: não é possível. Não é possível que aquele homem fez o que fez, que aquele homem roubou, matou, foi um criminoso, e porque naquele último instante ele foi perdoado, ele foi direto para o paraíso. Não, isso não é justo, palavras dela. Aí eu disse para ela: mãe, mas a graça não se trata de justiça. Graça não se trata de mérito e demérito. Graça é graça. O que é graça, irmãos? Graça é favor imerecido. Você não merecia, mas Deus te deu como um presente a graça. Porque Ele tomou sobre si o meu pecado, o seu pecado, a nossa dívida, Ele tomou sobre Ele, Ele pagou na cruz. Entende isso? E por que isso é importante para nós? Porque na cruz, a primeira coisa que eu aprendo é a revelação da graça, porque quantas vezes nós queremos construir
diante de Deus um sistema de méritos para que Deus me recompense por aquilo que eu faço. Quando estou em dívida, corro para a igreja. Quando cometo erros e falhas, faço questão de fazer alguma coisa boa para tentar compensar os erros que eu cometi. Deixa eu dar uma notícia para você, não funciona. Você nunca vai conseguir pagar com boas ações as más ações que você fez. Você nunca vai conseguir correndo para a igreja, dando dízimo, dando oferta, dando cesta básica, fazendo o que for, apagar as pessoas que você machucou lá atrás, que você feriu, que você destruiu, que você roubou, que você prejudicou, que você enganou. Não tem jeito. Uma coisa não compensa a outra. Na graça, na cruz, no Evangelho, as verdades elas são reveladas e você é quem você é. Não dá para se esconder por trás da cruz, porque a cruz revela, queridos, quem nós somos. Aliás, você percebe na cruz que uma das coisas que a cruz fazia era despir aquele que vai ser crucificado, para que ele ficasse ali humilhado com os braços abertos, sem roupa. E naquela época em que as pessoas viviam com todas as suas roupas, não tinha esse negócio de ficar, vou ficar com braços de fora, pernas de fora, principalmente as mulheres, né? A gente vê esse regime hoje no Irã, e parece que o mês passado, uma moça foi morta no Irã, porque a mecha do cabelo dela estava aparecendo, fora do turbante lá que eles usam, né? Não sei como é que é o nome da roupa que eles usam lá, mas... E ela foi acusada e foi morta, porque os cabelos dela estavam aparecendo no Irã, no regime dos ayatolás, né? E naquela época, você olhar para a cruz e ver Jesus quase nu, era uma vergonha, irmãos. Sabe por quê? Porque na cruz, ela revela todas as coisas. Nós não conseguimos nos esconder, então, não existe mérito e demérito diante de Deus. Não existe débitos e créditos diante de Deus. Existe você, como você é, com os erros que você cometeu, os teus pecados, as tuas falhas, com tudo, todo o bem que você fez também, toda a carga de bem. Você diz assim, pastor, mas eu levei a minha vida inteira fazendo o bem para as pessoas, achando e entendendo que isso ia somar para mim diante de Deus, e que Deus ia olhar para mim de uma forma diferente por causa das minhas boas ações. Você se enganou com Deus. Você se enganou com Deus. Deus, Ele vai te amar se você fizer o bem, mas Deus vai continuar te amando se você fizer o mal também. A lógica é simples, deixa eu te explicar. Uma mãe ama o seu filho, que é um homem santo, um padre, um pastor de uma igreja, que faz bem para todas as pessoas, assim como ama o irmão dele, que está num mundo de criminalidade e drogas. Responda você, a mãe ama também? O pai ama também? Ama. Não que ele esteja feliz com a vida que ele está levando, ou que ela está levando, não. E Deus não se agrada, irmãos, quando nos afastamos dele, quando praticamos o mal, não. E Ele não é conivente com os nossos erros e com as nossas falhas também. Não é isso, Ele não passa pano, não joga nada debaixo do tapete, não é isso. Mas entenda o que é a graça, por favor. A graça, ela nos alcança independente daquilo que fazemos ou não. Porém, é necessário que haja a segunda coisa que acontece na cruz, que um deles faz. Para que essa graça me alcance, e esse amor me alcance, eu preciso me arrepender. Me arrepender. Você precisa se arrepender da maldade que você está fazendo. Você diz assim, pastor, eu não faço mal para ninguém. A pergunta que fica é, será que não? Porque muitas vezes, no dia a dia, estamos levando a nossa vida de uma forma que o mal está tão impregnado dentro de nós,
que fazer o mal já não faz diferença. Eu já não consigo discernir aquilo que é certo do errado, porque vivo em uma sociedade que é má, vivo em um mundo que é mau. Hoje à tarde a Cris estava me mostrando um vídeo e é um absurdo. Ontem ela me mostrou um, hoje ela me mostrou outro. Deixa eu falar dos dois para você entender um pouquinho. Uma mulher, ela compartilhou, talvez alguns irmãos tenham visto. Uma mulher, ela está cuidando de crianças pequenininhas, uma mulher forte. Não sei se é uma escolinha, mas ela está cuidando das criancinhas. E ela trata as criancinhas de um jeito, irmãos. Ela pega no braço e sacode, ela empurra, ela chuta com o pé a cadeira para a criança ir para o lugar. E ela vai agredindo, e agredindo, e agredindo. E uma agressão barata em alguém que é indefeso, que não tem como se defender, e não tem voz para se defender. Porque são criancinhas de 2 anos, 3 anos, e você assistindo aquilo dá revolta. Ela disse que uma pessoa dessa tinha que ser presa. A revolta que dá é que a gente olha e fala assim, deveriam fazer com ela a mesma coisa que ela está fazendo com essas crianças, porque é fazer o mal de graça. Por que está fazendo aquilo? E hoje ela me mostrou um outro vídeo sobre a cozinha de um restaurante, e o cozinheiro fazendo ali o restaurante, ele pega uma pá e uma vassoura, uma pazinha, e ele começa a varrer o que está no chão ali, põe na pazinha, e ele pega a pazinha e joga dentro da panela. E aí continua. Ele pegou o lixo que estava no chão e jogou dentro da panela, da comida que será servida para os clientes daquele restaurante. E aí a gente fica olhando para a pessoa e fala assim, ninguém está vendo, mas não tem ninguém vendo. Você vai encontrar com aquele homem na rua, quem sabe ele é da igreja, e você vai dar a paz do Senhor para ele. Pior quem comeu, né? Fiquei até com medo de saber qual restaurante que era, já pensou? Vai que a gente foi lá, e aí, irmãos, você vai encontrar com ele na rua e você não vai discernir, porque ele vai te tratar bem, vai ser educado, vai ser uma boa pessoa. Não estou dizendo que os irmãos fazem isto aqui, não é isso, mas que o nosso comportamento muitas vezes revela coisas que estão dentro de nós, talvez num nível muito menor, mas a gente agride, a gente machuca, a gente fere, a gente quer levar vantagem. A gente engana, mesmo sabendo que está enganando, mas finge que não sabe, finge que não está tudo bem, que está normal. Pequenas atitudes, mas que revela quem nós somos. Então, para que eu alcance esta graça, eu preciso me arrepender, preciso mudar de comportamento, preciso entender que o meu comportamento, aquilo que estou fazendo é errado. Sabe por quê, irmãos? Porque o arrependimento para esse criminoso aqui foi a chave que abriu a porta para o reino de Deus. Não foi outra coisa. Até porque ele não teve tempo de fazer outra coisa. Mas mesmo se tivesse, não faria diferença, porque a minha Bíblia e a tua Bíblia diz que a salvação não é pelas obras. Sim ou não? Sim, está escrito, é pela graça e misericórdia de Deus e pelo meu arrependimento e o teu arrependimento. E precisa ser sincero para que funcione. Não posso vir aqui à frente e dizer, pastor, estou arrependido, e semana que vem está cometendo as mesmas coisas, e o mês que vem fazendo as mesmas coisas e os mesmos erros, e não muda, passa ano, entra ano e sai ano e continua fazendo as mesmas coisas. Irmão, desculpa. Cuidado para você não ser levado para a cruz. A gente vai chegar lá. A segunda coisa, então, eu preciso me arrepender, porque o arrependimento e não as minhas obras são as chaves que vão abrir as portas de acesso ao reino de Deus. Isso é muito sério. Converse com o seu espírito e a sua alma e com você mesmo agora. Terceiro, que as verdades ou as verdadeiras identidades, elas se revelam na cruz. É na cruz que nós conhecemos quem é quem. Você diz assim, pastor, mas é óbvio, porque na cruz é um sofrimento tão grande, tão desesperador, que as pessoas acabam sim se revelando. Mas a cruz para eles foi o pior momento, e talvez para mim e para você, a cruz seja diferente, um momento diferente.
um lugar de dor e de angústia, pode ser o leito de um hospital, pode ser uma cama na minha casa, onde eu estou enfermo e não consigo me levantar, pode ser uma situação que eu me envolvi e eu não tenho como resolver, algo impossível. A minha cruz pode estar acontecendo nesse momento aqui hoje. Você pode estar vivendo um momento e uma situação que você diz assim, não tem mais saída para a minha vida, não tem mais lugar para eu correr, eu não tenho por onde sair, eu não tenho como resolver essa circunstância, essa situação. Eu estou vivendo a minha cruz hoje. Pois é, irmãos, é nesses momentos que as identidades se revelam. Sabe por quê, queridos? Porque até então aqueles dois criminosos eram dois criminosos. Mas na cruz a gente viu as diferenças. Às vezes Deus permite a gente chegar a sofrimentos tão grandes e tão extremos porque a gente fica muitas vezes se escondendo, querendo viver algo que nós não somos, mostrar para as pessoas uma identidade, uma máscara que eu não sou, e eu me entrego para Jesus. E Jesus fala assim, a gente vai ter que consertar esse negócio agora. A gente vai ter que viver algo diferente agora. A gente vai ter que mexer aí dentro de você. E aí você teima e você diz assim, não, eu não vou mudar, eu fico preso dentro de mim. Eu vou mostrando para as pessoas alguma coisa que eu não sou. Eu vou falando coisas para as pessoas que eu não vivo de verdade, na minha integridade. E aí eu vou tentando mostrar uma aparência que eu não sou mais. E aí quando chega na cruz, a gente descobre quem são as pessoas. Porque naquele momento de dor, o ladrão Gestas, ele grita, ele esperneia, ele agride, ele humilha. E é engraçado, né? Porque o outro ladrão, o Dimas, olha para ele e diz assim, rapaz, nem nesse momento de dor e de angústia e de sofrimento você consegue ter um pouco de temor a Deus e reconhecer o que está acontecendo. E olha que eles estão num momento de dor extrema. Mas ele não consegue. Sabe o que ele faz? Ele não reconhece o seu erro. Ele não olha para dentro dele e ele não consegue confessar e reconhecer como o Dimas fez. Porque ali o Dimas mostra quem ele é. Ele fala, eu sou um criminoso mesmo. Você também é. Esta conta que nós pagamos aqui, estamos pagando agora, nós merecemos. Cuidado, para que você hoje não esteja com uma conta que é sua e quem tem que pagar é você, não é ninguém. Porque o Gestas, ele queria terceirizar para Jesus algo que era dele. Ele não é o Messias, ele não é o rei dos judeus, ele pode se salvar e salvar a nós mesmos. Não funciona com Jesus, irmãos. Jesus vai olhar para você e vai falar, filho, desculpa, quem tem que pagar esta conta é você. Ah, Jesus, mas o Senhor não vai morrer por mim? Vou morrer por você, para que você reconheça e para que você confesse o que você fez e quem você é. Receba o perdão, mude de vida e passe a viver de uma forma diferente, senão não tem acordo. Com Jesus e com a cruz é dessa forma que funciona. Não tem meio termo ou meia conversa, irmãos. Deus, eu já falei para os irmãos, Ele não varre sujeira para debaixo do tapete, Ele não passa pano em nada, Ele não esconde nada de ninguém. Se eu tenho uma conta, se eu fiz algo, eu preciso me responsabilizar por ela e dizer, eu errei, foi eu que fiz. Pastor, mas se eu falar e se eu confessar, tem tanta coisa em jogo que pessoas vão ser prejudicadas, pessoas vão ser machucadas e feridas. Pois é, faz parte, mas você tem que falar a verdade e você tem que ir até o fim. A única garantia que você tem é que Jesus vai estar com você. O Senhor vai segurar na tua mão, vai te dar força, mas Ele diz para você assim, a gente tem que voltar lá e a gente tem que resolver essa situação. As identidades na cruz, elas são reveladas.
Não dá para se esconder quem verdadeiramente nós somos. Em quarto lugar, irmãos, o que a cruz mostra para mim é que os níveis de maturidade, eles são revelados na cruz. A gente percebe que, embora os dois fossem criminosos, um tinha um nível de maturidade, e eu digo maturidade como ser humano, como pessoa, maturidade espiritual tão baixo, mas tão pequeno, que você olha e você fala, puxa vida, como ele está longe de Deus, ao ponto que o outro ladrão, o outro criminoso, ele demonstra uma maturidade, embora fosse um criminoso, mas ele demonstra uma maturidade espiritual tão grande, tão elevada, irmãos. Isso acontece muitas vezes na nossa vida. Aonde você está posicionado? Se você fosse traçar uma régua na vertical de 0 a 10, qual é a nota para a sua maturidade que você daria para você mesmo? Sabe por quê, queridos? Porque o tempo, ele passa, e passa muito rápido, por sinal, e você não pode ficar estagnado, vivendo e agindo e sendo a mesma pessoa que você sempre foi. O Senhor espera que você cresça espiritualmente, o Senhor espera que você se torne um ser humano melhor a cada dia, que os erros que você cometeu no passado não cometa mais, que as discussões que você tem, as preocupações que você tem, sejam diferentes a cada dia, que você possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor, que você alcance uma maturidade maior. O apóstolo Paulo, um dia ele disse, eu não posso servir para vocês, falando aos coríntios, alimento sólido, eu preciso dar leite para vocês, porque vocês não têm maturidade suficiente ainda. E em quinto lugar, e eu vou concluir, irmãos, essa mensagem, a cruz, ela me revela uma coisa muito importante para nós, que é o tempo, porque na cruz o tempo revela a sua força. Aqueles homens não tinham mais tempo. Talvez eu e você não tenhamos todo o tempo do mundo que achamos. Aqueles homens, eles estavam prestes a entregar o seu espírito em poucos minutos, em poucas horas talvez, porque até onde eles iriam suportar? Diz a história que haviam homens que suportavam a cruz até 3 dias. Até 3 dias, sofrendo e agonizando na cruz até morrer. Jesus suportou 6 horas. 6 horas. Das 9 da manhã até as 3 da tarde. Quanto tempo você tem para fazer as escolhas que você precisa fazer? Não tem. Entenderam? Você não tem mais tempo. Eu não tenho mais tempo. Porque o futuro não está nas minhas mãos. Tem coisas que eu não controlo e que você não controla. Você não sabe quanto tempo você tem de vida. Você espera viver até 60, 70, 80, 90, não sei qual é a sua expectativa. Eu sei qual é a minha. Mas quem determina quanto tempo eu vou viver é Deus. E talvez Ele esteja falando para mim, ou falando com alguém, algum anjo, lá de cima no céu e olhando para cá, e falando assim, se ele soubesse que ele só tem mais 5 minutos, ou que ele só tem mais 10 minutos, ou que ele só tem mais 1 hora, será que ele faria? O que você faria se você tivesse, ou soubesse que tem somente mais 30 minutos, somente mais 1 hora de vida? Então na cruz o tempo revela a sua força, porque aqueles homens tiveram que decidir rápido. O Dimas decidiu pela vida e falou, Senhor, eu reconheço que sou pecador, reconheço os meus erros e reconheço as minhas falhas, e eu quero viver, eu quero viver, eu quero
entrar no teu reino junto com o Senhor. O Gestas não entendeu. Como muitos de nós, muitas vezes, não entende essa mensagem, não entende o Evangelho, não entende o tempo da nossa visitação. Hoje de manhã eu preguei aqui uma outra mensagem e eu disse que quando Jesus chegou diante de Jerusalém, ele estava para entrar em Jerusalém, e na hora que ele chegou diante de Jerusalém, ele chorou. Jesus começou a chorar. E sabe por que ele chorou, irmãos? Porque ele disse assim: você, ó Jerusalém, não conseguiu reconhecer o tempo da sua visitação. Vocês não me reconheceram como Messias para vocês. E vocês perderam a oportunidade. A cruz, ela pode, para nós, para mim e para você, não ser um fim em si mesmo. Ela pode não ser o final da história, para mim e para você. Isso quer dizer que essa situação que você está vivendo hoje, eu não sei qual é, ou que você está com medo de vivê-la, não se preocupe. Ela não é o fim da história para você, se você aproveitar esta oportunidade, este tempo e esta cruz. Pelo contrário, a cruz, ela pode ser o início de uma nova e linda história para você. Você já imaginou aquele criminoso Dimas? Uma vida pregressa, de falhas, de erros, de crimes, e de repente uma porta do reino se abre para ele, e Jesus dizer para ele assim: hoje você vai estar comigo no paraíso. Ele encontrou a vida na cruz. Foi na cruz, foi no momento da sua condenação, no momento em que ele estava pagando a conta pelos erros que ele cometeu, foi que ele encontrou a vida e a cruz. Então talvez você esteja com medo dessa situação que você está vivendo, desse momento que você está vivendo. Mas sabe o que Deus está dizendo para você hoje? Não se preocupa não, porque esta luta, essa dificuldade, esta cruz que você está vivendo hoje, é uma porta que eu estou abrindo para que você entre na vida verdadeira, para que você entre no reino. Então, pense como você vai reagir, não murmure, não faça como Gestas, não reclame, não murmure, porque por murmurar, os israelitas pereceram 40 anos no deserto e não entraram na terra prometida. Mas reconheça quem você é, os erros que cometeu, confesse diante do Senhor e entre para a vida. Para Dimas, a cruz foi um lugar e um momento mais importante da sua vida, onde ele termina um ciclo e ele inicia uma nova história. Hoje, vamos ficar de pé, irmãos? Hoje, nós estamos vivendo um momento ímpar na humanidade. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. A gente não sabe se vai estourar uma terceira guerra mundial. A gente não sabe se Jesus vai vir buscar a sua igreja. A gente não sabe. E talvez você esteja vivendo esse momento que o Dimas viveu. Pode ser que você se encontre em uma encruzilhada, em uma situação sem escolhas, sem opções. Talvez você se encontre numa cruz como esta que eles estavam. Mas hoje o Senhor abre uma oportunidade para você, hoje. Uma oportunidade de mudança, onde a graça ela pode alcançar a sua vida. E ela pode transformar você. Assim como transformou aquele homem. Nesse lugar que você se encontra, comece a agir como aquele ladrão, aquele criminoso, ele agiu. Comece a reconhecer, comece a confessar, comece a se arrepender e comece a mudar, seja diferente. Aproveite as oportunidades que Deus nos concede. E que o tempo, irmãos, o tempo que se chama hoje,
e eu digo hoje mesmo, viu? Não é amanhã, é hoje, possa ser uma oportunidade que você deve agarrar com todas as suas forças, porque é uma oportunidade que o Senhor está te dando para que você mude, para que as coisas mudem na sua vida, porque o tempo ele revela a sua força e nós não conhecemos o dia de amanhã.